Algumas observações e esclarecimentos antes de lermos os exorcismos. Os demônios são forçados pelo céu a falar. Logicamente, nunca seria de suas vontades admitir e esclarecer a verdade sobre a igreja e a sua situação atual, de tal modo que as suas declarações contrariam o seu reino e favorecem o de Cristo. No seu ódio, os espíritos infernais evitam, na maior parte das vezes, pronunciar o nome de Maria. Referem-se à Virgem Santíssima como ela lá em cima. Também não dizem Maria assim o quer, mas ela o quer. Ela manda dizer. Do mesmo modo rodeiam, de diversas maneiras, o nome de Jesus e da Santíssima Trindade. Muitas vezes, as suas palavras, com um gesto de dedo da possessa, apontam para cima ou para baixo. Quando os demônios exigem orações, por exemplo, quando dizem que é necessário recitar uma oração ou orações antes de falarem, é claro que este pedido não resulta de um desejo do inferno, mas do céu, que o exprime por intermédio dos demônios. Durante as revelações feitas por sua boca, a possessa foi violentamente atormentada por dificuldades em respirar, convulsões, perturbações cardíacas e crises de sufocação. Daí o caráter muitas vezes irregular das frases. Com esses exorcismos, contrariavam o inferno. Os demônios recusaram-se muitas vezes em continuar a falar. Além disso, punham objeções diversas, rosnavam, gritavam, troçavam, e 50% desses apartes foram omitidos, por questões de brevidade e simplificação. No conjunto, a luta foi muito mais prolongada do que o leitor possa imaginar. É preciso ter isto bem presente, para não cometer o erro de pensar que estas graves revelações foram obtidas assim facilmente. Então, os exorcismos. Em todos os exorcismos, os preparativos eram intensos e compreendiam orações especiais do ritual romano, consagrações, salmos prescritos, um rosário, ladainhas, etc. Os sacerdotes exorcizam demônios previamente identificados. Esse exorcismo aconteceu no dia 14 de agosto de 1975 e foi contra Acabor, demônio do coro dos tronos, e Alida, demônio do coro dos arcanjos. A primeira parte é toda contra o demônio Acabor. Então o exorcista começa. Demônio Acabor, nós, sacerdotes representantes de Cristo, ordenamos-te em nome da Santa Cruz, do preciosíssimo sangue, das 5 chagas, das 14 estações da Via Sacra, da Santíssima Virgem de Fátima, de Nossa Senhora do Monte Carmelo, de Nossa Senhora da Grande Vitória, das 7 Dores de Maria, de São Miguel Arcanjo, dos 9 coros angélicos, do anjo da guarda desta mulher, de São José, dos santos padroeiros desta mulher, de todos os santos anjos da guarda e santos anjos dos sacerdotes, de todos os santos do céu, especialmente de todos os santos sacerdotes e todos os santos exorcistas, o Santo Curadar, São Bento, dos servos e servas de Deus Padre Pio, Ana Catarina Emerick, de todas as almas do purgatório, e em nome do Papa Paulo VI, ordenamos-te então Acabor, como sacerdotes de Deus, em nome de todos os santos que acabamos de invocar, em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, volta para o inferno. Estas invocações e outras foram constantemente repetidas. Para facilitar a leitura, suprimiram-se, ressalvando-se, no entanto, que os sacerdotes sempre as fizeram, insistindo nas que se revelaram mais eficazes. O inferno é horrível, tenho ainda que falar. Diz a verdade e só a verdade, em nome da Santíssima Trindade, da Santíssima Virgem Maria e do Imaculado Coração. Sim, em seu nome, e em nome dos tronos de onde venho, tenho ainda que falar. Eu estava nos tronos. Eu tenho que dizer. Respira ofegantemente e grita com uma voz horrorosa. Como o inferno é horrível! É muito mais horrível do que se pensa. A justiça de Deus é terrível. Terrível é a justiça de Deus. Grita e geme. Continua a dizer a verdade em nome da Santíssima Trindade. Diz o que Deus te ordena.
O inferno é bem pior do que à primeira vista e superficialmente podereis pensar. A justiça e naturalmente também a misericórdia estão lá, mas é preciso muita confiança, é preciso rezar muito, é necessária a confissão, tudo é necessário. Não se deve condescender facilmente com os modernismos. Papa é quem diz a verdade. Continua, em nome da Santíssima Trindade, da Santíssima Virgem Maria, da Imaculada Conceição. Continua, em nome dos santos tronos. Continua. A juventude é enganada. Os lobos estão agora no meio de vós, mesmo no meio dos bons. Como já disse, tomam a forma de bispos e cardeais. Digo isto bem contra a minha vontade. Tudo que digo é contra a minha vontade. Mesmo a juventude é enganada. Pensa que poderá com algumas obras caritativas alcançar o céu, mas não pode, não, nunca. Continua a dizer a verdade em nome dos santos tronos, a verdade total. Os jovens devem, embora me custe muito, tenho que dizer, comunhão na boca, devem receber convenientemente os sacramentos, fazer uma confissão verdadeira e não apenas participar nas cerimônias penitenciais e na comunhão. A comunhão, o celebrante deve dizer 3 vezes: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. E não uma vez só. Devem receber a comunhão na boca e não na mão. Diz a verdade em nome do preciosíssimo sangue da Santa Cruz. Nós trabalhamos durante muito tempo lá embaixo, aponta para baixo, até conseguirmos que a comunhão na mão fosse posta em prática. A comunhão na mão é muito boa para nós. No inferno, acreditai. Nós te ordenamos, em nome da Santíssima Trindade, que diga somente o céu, o que o céu te ordena. Diz a verdade total. Ela, aponta para cima, quer que eu diga. Ela quer que eu diga que se ela, a grande senhora, ainda vivesse, receberia a comunhão na boca, mas de joelhos, e haveria de se inclinar profundamente assim. Mostra como procederia a Santíssima Virgem. Em nome da Santíssima Virgem, diz a verdade. Tenho que dizer que não se deve receber a comunhão na mão. O próprio Papa não dá a comunhão na boca. Não é de sua vontade que se dê a comunhão na mão. Isso vem de seus cardeais. Deles passou aos bispos, e depois aos bispos pensaram que era matéria de obediência, que deviam obedecer aos cardeais. Daí a ideia passou aos sacerdotes, e também eles pensaram que tinham de se submeter, porque a obediência se escreve com maiúsculas. Diz a verdade, tu não tens o direito de mentir. Não se é obrigado a obedecer aos maus, é ao Papa, a Jesus Cristo e a Santíssima Virgem que é preciso obedecer. A comunhão na mão não é de modo algum querida por Deus. Continua a dizer a verdade, em nome. Os jovens devem habituar-se a fazer peregrinações, devem voltar-se cada vez mais para a Santíssima Virgem, não devem bani-la, devem reconhecer a Santíssima Virgem e não viver segundo o espírito dos inovadores. Não deve aceitar absolutamente nada deles, grita, cheio de fúria. Eles é que são bobos, a esses já os temos bem seguros. Continua, diz a verdade em nome. Os jovens atualmente creem que realizam coisas maravilhosas quando fazem algumas obras caritativas e se reúnem uns com os outros. Mas isso não é nada. É preciso que os jovens façam sacrifícios, que adquiram o espírito de renúncia. É preciso que rezem. Devem frequentar os sacramentos. Devem frequentá-los ao menos uma vez por mês. Mas a oração e o sofrimento são também importantes. Antes de tudo isto, tenho ainda mais o que dizer. Antes disto, tenho que dizer que o mundo de hoje, mesmo o mundo católico, esqueceu por completo esta verdade. É preciso sofrer pelos outros. Caiu no esquecimento
que todos vós formais o corpo místico de Cristo, e que deveis todos sofrer uns pelos outros. Chora como um miserável e geme como um cão. Cristo não realizou tudo na cruz, abriu-vos as portas do céu, mas os homens devem reparar uns pelos outros. As seitas dizem que Cristo fez tudo, mas isso não corresponde à verdade. A paixão de Cristo continua. Em seu nome, ela continuará até o fim do mundo. Continua em nome da Santíssima Virgem, diz o que ela manda que digas. É preciso que ela, a paixão de Cristo, continue. Tem que sofrer uns pelos outros e oferecer os sofrimentos em união com a cruz e os sofrimentos de Cristo. Deve-se sofrer em união com a Santíssima Virgem e com todas as renúncias que ela suportou durante sua vida. Unir os próprios sofrimentos nos horríveis sofrimentos de Cristo na cruz e na sua agonia no Jardim das Oliveiras. Esses sofrimentos foram mais terríveis do que aquilo que os homens poderão pensar. Cristo, no Jardim das Oliveiras, não sofreu apenas como podereis talvez pensar. Ele foi esmagado pela justiça de Deus, como se ele próprio tivesse sido o maior dos pecadores, como se estivesse condenado ao inferno. Teve de sofrer por vós, homens, do contrário, não teríeis sido salvos. Teve de suportar os mais terríveis sofrimentos, a ponto de pensar que iria para o inferno. Os sofrimentos foram então tão fortes que ele se sentiu completamente abandonado pelo Pai Celeste. Suou sangue porque se sentiu totalmente perdido para o Pai e abandonado por ele. Sentiu-se esmagado como se fosse um dos maiores pecadores. Eis o que ele fez por vós, e vós deveis imitá-lo. Estes sofrimentos têm um valor imenso. Esses sofrimentos, esses momentos obscuros, esses terríveis abandonos, quando se está convencido de que tudo está perdido e que o melhor é por termo a vida, eu não quero dizer mais não. Respira com grande dificuldade. Continua a dizer a verdade em nome. É precisamente quando se sofre assim, quando tudo parece perdido, quando a pessoa se julga totalmente abandonado por Deus, quando crê ser mais miserável das criaturas, é então que Deus pode manter sua mão no jogo. Esses sofrimentos, esses horríveis e tenebrosos sofrimentos são os mais valiosos. Lança uivos e gritos terríveis. Mas é precisamente isto que a juventude desconhece. A maioria dos jovens ignoram-na. E é aí que reside o nosso trunfo. Continua a dizer a verdade em nome. Muitos, a maioria, suicidam-se quando creem abandonados por Deus e pensam ser as criaturas mais miseráveis. Por mais escura que seja a noite, Deus está próximo deles, embora eles já não o sintam. Deus está então como se já não estivesse. De fato, momentaneamente a sua presença deixa de lhes ser perceptível. Mas apesar disso, devem imitar os sofrimentos de Cristo, sobretudo os que ele chamou a sofrer muito. Há muitos que então pensam que já não são normais. A maior parte o é, e então capitulam muito, mas facilmente. Pensam então que tem que se suicidar, porque já ninguém os compreende. É o nosso triunfo. A maioria vai para o céu, mas apesar disso, é o nosso triunfo, porque continua, em nome da Santíssima Trindade, não cumpriram a sua missão. Deveriam continuar vivos. Continue em nome. No mundo de hoje, há cruzes extremamente pesadas. É ela que o manda dizer, aponta para cima. Essas cruzes são muitas vezes mal suportadas. Cruzes invisíveis, como câncer, defeitos físicos e outras enfermidades,
são muitas vezes mais fáceis de suportar que as angústias ou noites do espírito que muitas pessoas têm de aguentar atualmente. Ela lá em cima, aponta para o alto, manda dizer o que já uma vez transmitiu através de uma alma privilegiada. Eu enviarei aos meus filhos sofrimentos tão grandes e profundos como o mar. Esses a quem foram destinadas cruzes tão pesadas, alguns acolhidos de há muito, não devem desesperar. Essa citação feita pelo demônio trata-se da mensagem de Marienfreud, não sei pronunciar, dada na Alemanha em 1945, conforme o livro A Paz de Maria. Em nome da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diz o que a Santíssima Virgem te manda transmitir. Estas cruzes que acabo de referir são cruzes que parecem inúteis, absurdas, podem levar ao desespero. Muitas vezes parecem impossíveis de suportar, mas são essas as mais preciosas. Eu quero ainda acrescentar, ela aponta para cima, quer gritar a todos esses que carregam uma cruz: coragem, não desanimeis, na cruz está a salvação, na cruz está a vitória, a cruz é mais forte que a guerra. Continua em nome. O modernismo é falso. É preciso virar as costas ao modernismo. É obra nossa, vem do inferno. Mesmo os sacerdotes que o difundem, o modernismo, nem sequer estão de acordo entre si. Ninguém está de acordo. Só este sinal vos deveria bastar. Continua, em nome da Imaculada Conceição, diz a verdade. O Papa é atormentado pelos seus cardeais, pelos seus próprios cardeais. Está rodeado de lobos. Se não fosse assim, poderia dizer mais, mas ele está como que paralisado. Já não pode fazer muito. Agora já não pode fazer muito. Deveis rezar muito ao Espírito Santo. Rezar agora e sempre ao Espírito Santo. Então compreendereis no mais profundo de vós, mesmos, o que é preciso fazer. Aconteça o que acontecer, não vacileis na vossa antiga fé. Devo dizer que este segundo concílio do Vaticano não foi tão bom como se pensa. Em parte, foi obra do inferno. Diz a verdade em nome da Santíssima Trindade. Sem dúvida que havia certas coisas que precisavam ser mudadas, mas a maior parte não. Acreditai-me, na liturgia não havia praticamente nada que necessitasse ser mudado. Mesmo as leituras e o próprio Evangelho não deviam ser lidos em línguas vernáculas. Era bem melhor que a Santa Missa fosse celebrada em latim. Considerai, por exemplo, a consagração. Basta a consagração. É típico. Na consagração emprega-se as palavras: isto é o meu corpo que será entregue por vós. E em seguida diz-se: este é o meu sangue que será derramado por vós e por muitos. Foram estas as palavras de Cristo. Não é correto dizer por todos, diz a verdade em nome do Imaculado Coração de Maria. Claro que não. As traduções nem sempre são exatas. E esse é, sobretudo, o caso de por todos. Não se deve e não se pode dizer por todos. Deve dizer-se por muitos. Se o texto não está correto, já não encerra a plenitude da graça. Claro que a Santa Missa continua a ser válida, mas o canal de graça corre agora parcimoniosamente, e a consagração já não acarreta tantas graças como quando o sacerdote pronuncia convenientemente, de acordo com a tradição antiga e com a vontade de Deus. É preciso dizer-se por vós e por muitos, tal como Cristo o disse. Então não é verdade que Cristo tenha derramado seu sangue por todos? Diz a verdade? Não. Ele bem que desejou derramá-lo por todos, mas de fato ele não foi derramado por todos. Porque muitos o recusaram, diz a verdade em nome. Exatamente. Assim, ele não derramou seu sangue por todos, pois não o derramou por todos nós, os do inferno.
Diz a verdade em nome da Santíssima Trindade. O novo ordinário da missa, os bispos mudaram a missa tridentina. A nova missa não corresponde à vontade de Deus. Lá em cima, aponta para o alto. Que é isso de missa tridentina? É a antiga missa, prescrita pelo Papa Pio V? Diz a verdade em nome dos 9 coros angélicos. É a melhor que existe. É a missa tipo. É a verdadeira e boa missa. Geme. Acabou, diz a verdade, em nome e sob as ordens da Santíssima Virgem. Nós ordenamos-te que digas tudo o que ela te encarrega dizer. Tudo o que disse foi contra a minha vontade, mas a isso fui obrigado. Foi ela, lá em cima, aponta para o alto, que me forçou. Rosna. Tens ainda que acrescentar? Diz a verdade, em nome. Fale, e intimamos-te a dizer a verdade. Na época que atravessais, não se deve obedecer a bispos modernistas. Viveis na época que Cristo se referiu dizendo: surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas. São eles os falsos profetas. Já não se pode acreditar neles. Em breve já ninguém os poderá. Porque eles aceitaram excessivas novidades. Nós estamos neles. Nós, os de lá de baixo, aponta para baixo, é os que incitamos. Muito tempo passamos em deliberações para ver como destruir a missa católica. Já Catarina Emmerich, há mais de 100 anos dizia, foi em Roma. Numa visão, ela viu Roma, viu o Vaticano rodeado por um fosso profundíssimo, e do outro lado do fosso estavam os descrentes. No centro de Roma, do Vaticano, encontravam-se os católicos. Estes atiravam para esse fosso profundo os seus altares, as suas imagens, as suas relíquias, quase tudo, até o fosso ficar quase cheio. Essa situação, esses tempos, viveis agora, grita com voz medonha. Então, quando o fosso ficou cheio, os membros das outras religiões puderam realmente atravessá-lo. Atravessaram-no, olharam para dentro do Vaticano e viram como os católicos de hoje, a missa moderna, pouco tinha para lhes oferecer. Abanaram a cabeça, voltaram as costas e foram-se. E muito entre vós, católicos, são suficientemente estúpidos para ir ao encontro deles, mas eles não dão um passo à vossa direção. Quero ainda acrescentar mais alguma coisa. Então acrescente a verdade, somente a verdade, em nome. Na missa tridentina, fazia-se o sinal da cruz 33 vezes, mas agora faz-se muito menos de 3, 2, 3, quando tudo vai pelo melhor. E na última, na bênção final, já não é necessário ajoelhar. Grita e chora de desespero. Podeis imaginar como nos ajoelharíamos, como nos cairíamos de joelho, se porventura pudéssemos? Geme e chora. É correto fazer o sinal da cruz 33 vezes durante a Santa Missa? Diz a verdade, em nome. Não é só correto, como também é obrigatório. É que assim nós não conseguimos ficar, pois seríamos obrigados a fugir da igreja. Mas assim ficamos. Deveria também restabelecer-se a cerimônia de aspersão. A aspersão com água benta obriga-nos a fugir. E o mesmo se passa com o incenso. Era também preciso voltar a queimar-se incenso. Era bom que depois da Santa Missa se recitasse a oração de São Miguel Arcanjo. 3 Ave Marias e a Salve Rainha. Diz a verdade. Diz o que tens a dizer, em nome. Os leigos não devem dar a Sagrada Comunhão. Dá gritos horríveis. De modo nenhum, nem sequer as religiosas, nunca, jamais.
pensais que Cristo teria confirmado essa missão aos apóstolos se as mulheres e os leigos também o pudessem fazer? Sou obrigado a dizer isto. Alida, ouviste, Alida? Ouviste o que me obrigaram a dizer? Já acabastes? Em nome... Dissestes tudo? Disseste toda a verdade? Ela lá em cima aponta para o alto. Não permite que eu seja atormentado pelo velho, porque eu sou obrigado a dizer estas coisas por vós e pela igreja. Ela não permite, ainda bem, mas isto não é bom para os lá de baixo, aponta para baixo. Não é bom para nós, grita e geme. Em nome da Santíssima Virgem, continua. Tens ainda alguma coisa a dizer? Pelo poder dos santos tronos, teus antigos companheiros, tem alguma coisa a acrescentar? Após 7 horas de oração e 6 horas de exorcismo, sem beber, nem comer, algumas das pessoas se sentem fatigadas. Podei ir-vos embora, ficaremos contentes se vós fordes, ficaremos contentes, ide-vos. Continua a falar em nome da Santíssima Virgem, fala, diz o que ela te ordena. Por que disse tudo isso? Porque fui obrigado a dizê-lo. Ela concede-me ainda alguns momentos. Tens que recitar 3 vezes o Santo, Santo, Santo. Em nome da Rosa Mística, diz o que a Santíssima Virgem te encarregou a dizer. Ela encarregou-me de dizer o que eu fui obrigado a dizer. E o que disse, tudo o que revelei foi contra a minha vontade. Chora, despeitado. Disseste tudo? Sim. Nós te ordenamos, agora, em nome da Santíssima Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo, da Santíssima Virgem Maria, do Coração Imaculado de Maria, dos santos arcanjos, dos coros angélicos, que digas se nos revelaste tudo o que o céu te tinha mandado dizer. Diz a verdade em nome do preciosíssimo sangue. Se ele tivesse sido também derramado por nós, teríamos sido homens. Mas nós não éramos homens. Se fôssemos homens, não teríamos sido tão estúpidos. No fundo, ainda tendes mais sorte que nós. Isso não é possível. Vai-te, em nome. O teu discurso acabou. A tua missão está cumprida. Grita o teu nome e volta para o inferno. Não sou obrigado a ir. Ela ainda me permite um certo tempo. Em nome da Santíssima Trindade, deveis agora voltar para o inferno. Geme e grita com uma voz terrível. Sim! Em nome! Grita o teu nome e vai-te para o inferno. Vai-te em nome dos teus antigos companheiros, os santos tronos que servem a Deus. Tu nunca servistes a Deus. Gemendo. Eu bem queria servir a Deus, mas Lúcifer não o quis. Tens que ir agora. Nós, sacerdotes, te ordenamos, em nome da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tens que ir embora. Grita como um louco, cheio de desespero. Vai-te para o inferno. Grita o teu nome. Acabou. Grita o nome chorando. Vai para o inferno e não volte mais, nunca mais. Agora é a Alida quem fala. Em nome da Santíssima Trindade, nós te ordenamos que nos diga se acabou, partiu. Ele cá já não está, partiu. O velho e sua pandilha vieram buscá-lo.